Judas buscava uma boa ocasião, então, para entregar Jesus. Então, Judas era alguém que estava próximo de Jesus, fazia parte dos discípulos. Podemos aqui incorrer numa aplicação, estava na igreja, estava no meio religioso, mas ainda assim permitiu que o seu coração fosse tomado pela cobiça. Seu coração fosse também mesmo tão perto de Jesus, cometeu o ato tão abominável, né, que foi abandonar a Jesus. Podemos concluir também que ao praticar a cobiça cobiciosa, estou abandonando Jesus. Estou abandonando a Deus, seguindo os meus próprios caminhos, seguindo o meu próprio coração. De Judas, que ele começou roubando, colocando a mão... Era um tesoureiro do grupo, né? Era um tesoureiro, foi colocando a mão em recursos ali, que eram de uso dos discípulos, de Jesus, e ele foi alimentando essa natureza. O que levou ele à traição, além da cobiça talvez de fazer parte da história, porque ele entendia Jesus como o Messias, que em algum momento tiraria a capa da pobreza e colocaria a capa do rei, né? Que levantaria o cetro de ferro para dominar e expulsar os humanos da Palestina. Ele foi cobicioso porque ele também desejou entrar nessa história e ele não teve pudor ao entregar Jesus, né? E o entregou por quanto? 30 moedas. Valor de escravo. Valor de escravo. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quais são as consequências da cobiça? No vídeo de hoje iremos ver com o pastor Adelton Oliveira e os seus amigos pastores quais são as consequências de quem comete esse tipo de pecado, o pecado da cobiça. Iremos ver dentro da Bíblia alguns exemplos de pessoas que cometeram esse pecado e o que aconteceu com elas. E dentre esses personagens, iremos ver dois personagens que é bastante conhecido, que é o rei Davi e Judas Iscariotes. Iremos ver o pecado que eles cometeram, a cobiça que eles cometeram na verdade, e também as consequências que acarretaram na vida deles. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Vamos agora então à nossa próxima pergunta. O salmista Davi, pastor Tiago, também falou sobre isso, sobre a questão da cobiça. Fala no Salmo, capítulo 10. Se você está acompanhando conosco, né, o aconselho, né, pegue a sua Bíblia, né, leia junto de nós, anote esses versos. O Salmo, capítulo 10 e o verso 3, a Bíblia está registrada assim, Salmo 10, 3. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então olha o perigo de um coração totalmente tomado pela cobiça. Ele chega ao ponto, pastor, de blasfemar contra Deus. Ele tem a insensibilidade de fazer das coisas, do seu desejo desenfreado de conquistar algo, como a motivação máxima da vida dele. E eu conheço pessoas, pastor, que eles não apenas perdem sua fé em Deus, mas muitos deles, devido à sua avareza, sua ganância, a sua cobiça, podem perder suas famílias, podem perder sua saúde, podem perder muitas outras coisas. No ano de 2017, eu estava vendendo livros para pagar os meus estudos e numa cidade no extremo oeste, Santa Catarina, eu visitei um grande fazendeiro. Ele era um grande produtor de leite daquela região. E eu fiquei impressionado, acho que foi a melhor casa que eu entrei, maquinários de última geração. E ao conversar com ele, ele falou, olha, você está vendo tudo que eu possuo? Eu trocaria tudo pela amizade dos meus filhos. Eu trocaria tudo pelo carinho dos meus filhos. Então, muitas pessoas, ao adentrarem no caminho perigoso da cobiça, eles blasfemam contra Deus, mas todas as bênçãos que Deus nos dá, inclusive a família. Por isso, realmente, a cobiça é algo muito perigoso e nós temos que estar constantemente sondando o nosso coração junto a Deus para ver se, por acaso, podemos incorrer no pecado da cobiça. Olha aí, a gente quando fala em cobiça, a tendência é acharmos de algo que apenas acontece a nível de pensamento, né? Mas temos na história bíblica, pastor Alex, casos de cobiça que se materializaram e consequências que se colheram por causa disso? Eu lembro agora de uma história que é a história de Acã, lá de Josué,
E se a gente ver Josué, capítulo 7, tem história lá, o povo de Israel foi conquistando as cidades da terra da promessa, e especialmente quando chegaram a uma cidade chamada Ai, aconteceu que Josué pensou assim, eu vou mandar alguns homens apenas, é uma cidade pequena, não há muitos guerreiros, e cerca de 3 ou 4 mil homens vão dar conta do recado de conquistar a cidade. Eu não preciso cansar todo o exército. E eles foram derrotados, 36 foram mortos, eles saíram foragidos, e Josué foi reclamar ao Senhor por que havia tido essa derrota. E o Senhor foi bem específico, olha, houve um pecado. Alguém se apossou de algo que era anátema, que não deveria ser tocado. Numa guerra, quando o povo de Israel entrava e conquistava a cidade, os materiais, os despojos, eles não deveriam ser tocados de maneira alguma, aquilo pertenceria ao Senhor, ou seja, era o que a gente chama de anátema. E um soldado, Acã, ele se apossou de uma capa babilônica, alguns quilos de prata e uma barra de ouro. E ele pegou esse material e escondeu embaixo da sua casa. E com isso o exército foi derrotado. Por quê? Porque todo o povo estava em pecado. E Deus foi muito enfático. Então aquele homem, ele cobiçou, ele desejou para si, tomou para si, ou seja, ele praticou o pecado de maneira em ato prático, escondeu aquilo dentro da sua casa, pecando contra o Senhor e fazendo com que alguns homens fossem mortos em batalha. E qual foi o resultado? Tanto Acã quanto seus familiares foram apedrejados no arraial do povo de Deus, para que o povo pudesse voltar a vencer as batalhas, ou seja, para que Deus continuasse dando a sua bênção para o povo. Veja como Deus leva muito a sério esse assunto. E a dificuldade da cobiça, né? Porque é consentido, né, pastor? Porque uma coisa é um pecado por ignorância, por você não saber, mas na cobiça, ele pensa, ele sonda e ele começa a planejar o próximo passo. Exatamente. Então Acã não apareceu ali, ele planejou e cometeu ali o ato do roubo, né? Você tem, por exemplo, a história de Davi e Batseba, que é uma história de cobiça também, que antes do adultério consumado, antes da morte planejada do esposo de Batseba, Urias, Davi ele cobiçou aquela mulher pela janela, olhando de fora do castelo, ele conseguiu ver ali o lugar onde ela se banhava. Então, a cobiça, né? Você cobiçar o que não lhe pertence. Talvez seja algo dos mais perigosos para a sociedade humana, seja a cobiça. É interessante que nesse exemplo de Davi, você tem a cobiça que leva ao adultério, depois que levou ao homicídio, né? Exatamente. Então, um pecado puxando o outro. Então, cuidado que a Bíblia nos alerta com relação a isso. Agora, pastor Tiago, nós podemos concluir então, pela história bíblica que o Alex nos mencionou, que a cobiça é um dos pecados que levou também outros personagens à morte, né? Que outros exemplos podemos trazer da Bíblia? Muito bem. Temos Nossa aqui, sexta pergunta. Aqui, por exemplo, tem aqui o Acã, não é? Aqui como foi comentado. Podemos aqui ler no livro de Marcos, no capítulo 14, né? O Evangelho de Marcos. E interessante porque esse personagem era alguém que estava próximo de Jesus. Então, por exemplo, um irmão da igreja, um líder, um pastor, um ancião, ninguém está livre do coração ser tomado por esse pecado, né? E no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 10, conta a história então de Judas, né? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião então para entregar Jesus. Então Judas era alguém que estava próximo de Jesus, fazia parte dos discípulos. Podemos aqui incorrer numa aplicação, estava na igreja, estava no meio religioso, mas ainda assim permitiu que o seu coração fosse tomado pela cobiça. Seu coração fosse tomado, mesmo tão perto de Jesus, cometeu o ato tão abominável, né, que foi abandonar a Jesus. Podemos concluir também
que ao praticar a cobiça cobiciosa estou abandonando Jesus, estou abandonando a Deus, seguindo os meus próprios caminhos, seguindo o meu próprio coração. A gente sabe, entende na história de Judas, que ele começou roubando, colocando na mão... Era um tesoureiro do grupo, né? Era um tesoureiro, foi colocando a mão em recursos ali, que eram de uso dos discípulos, de Jesus, e ele foi alimentando essa natureza. O que levou ele à traição, além da cobiça talvez de fazer parte da história, porque ele entendia Jesus como o Messias, que em algum momento tiraria a capa da pobreza e colocaria a capa do rei, né? Que levantaria o cetro de ferro para dominar e expulsar os romanos da Palestina. Ele foi cobicioso porque ele também desejou entrar nessa história e ele não teve pudor ao entregar Jesus, né? E o entregou por quanto? 30 moedas. Valor de escravo. Valor de escravo. Ainda assim ele queria lucrar. Ele poderia ter simplesmente entregue Jesus sem nenhum valor. Ó, eu vou falar que o Messias está lá e se ele quisesse ver Jesus como o Messias de cetro de ferro e tudo mais, ele poderia simplesmente ter entregue Jesus sem nenhum custo, nenhum lucro para ele, mas ainda assim ele foi ganancioso. Ele queria entrar para a história, queria forçar Jesus a se mostrar o Messias como eles imaginavam. Ele esperava que Jesus se manifestasse. Exatamente. Né? Talvez, e alguns dizem que talvez ele tivesse o homem de maior fé do grupo. A pessoa, a hora que eu entregar Jesus, Jesus vai virar o jogo, né? Virar a tabela. Vai cuspir fogo, vai mandar as 7 pragas diante dos romanos. Ele, em realidade, tinha desenvolvido uma falsa expectativa, sobre o Messias, o que aconteceu também com os outros discípulos, né? Também, mas ele executou. Mas ele executou por dinheiro, ainda assim queria lucrar. A gente percebe que a cobiça é quase que a raiz de muitos males, né? E isso aconteceu também no caso de Judas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.